Abra a tua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 13. Ô loirinha, você hoje não pode passar zap não, hein? Glória a Deus. Que o Senhor possa falar ao coração de vocês, possa abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz assim, a partir do verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra, o teu recado santo e bendito, e traga, Senhor Jesus, aos nossos corações mais o ensinamento da tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Você pode se assentar. Hoje pela manhã, nós ministramos ao coração dos irmãos sobre a capacidade que nós temos que ter de dominar o nosso espírito. Como eu falei pela manhã, o nosso espírito, ele é responsável pelo nosso instinto. Cada um de nós precisamos controlá-lo, precisamos permitir que através da unção de Deus, através da manifestação de Deus, a gente possa dominar os nossos ímpetos. Hoje à noite, eu quero ministrar algo ao coração de vocês, porque eu tenho ouvido algumas coisas a respeito disso, e eu queria compartilhar isso com vocês. O que você tem como ideia, né? O que você acha quando um ser humano diz ao outro assim, você não é ninguém? É um tipo de ofensa que a gente vê muito acontecendo. As pessoas gostam muito, às vezes, para rebaixar o outro, dizer assim, você não é ninguém. Não é verdade? Às vezes a gente vê em brigas conjugais, às vezes a gente vê esse tipo de coisa acontecendo quando uma pessoa exerce um ponto social mais elevado que o outro, que faz com que ele se ache alguém, para dizer ao outro que não é ninguém. Mas o que é isso? O que é ser alguém? E o que é ser ninguém? Porque isso precisa estar bem definido dentro do nosso coração, até para que a gente possa ver se nós estamos no caminho certo. Porque muitas pessoas estão se autodepreciando porque acham ou aceitaram que não são ninguém. Porque talvez imagine que para ser alguém precisa fazer muita coisa. Talvez pense que para se tornar alguém na vida, precisa de alguma posição social ou um poder aquisitivo melhor do que dos outros. E assim vive melhor na sua consciência. Olha, eu tenho tantas faculdades, eu fiz isso, eu ganho aquilo, estou num ponto da empresa onde eu trabalho de chefia. Talvez para algumas pessoas isso significa ser alguém. Mas quero mostrar para você hoje, biblicamente falando, que existe uma outra forma de ser alguém. Existe uma outra forma também de não ser ninguém. Ninguém. Se você procurar no dicionário o significado da palavra ninguém, ela vai dizer pessoa de pouca ou de nenhuma importância ou influência. A palavra importante
Vem da origem da palavra importar, trazer de fora para dentro. Então, tudo que eu importo, eu trago de fora para dentro. Tudo que eu exporto, eu pego de dentro e mando para fora. E a gente tem ouvido muito no nosso tempo, né? Olha, estamos precisando importar coisas da China, estamos precisando importar vacinas da Europa, dos Estados Unidos, importar, trazer de fora para dentro. Isso significa que uma pessoa que não é ninguém, ela ou não traz nada de fora para dentro, ou ela traz algo muito pouco, que chega ao ponto de ser quase que insignificante. Então, para que eu seja considerado um ninguém, significa que eu não tenho o menor interesse em aprender nada. Eu não tenho o menor interesse de abrir o meu coração e o meu entendimento para aprender coisas novas. Então, ou eu me torno um cara medíocre, ou me torno uma pessoa ignorante. Eu formo os meus conceitos e não me abro para nenhum ensinamento novo, porque os meus conceitos já estão enraizados em mim. Então eu aprendi assim, cresci assim e vou morrer assim. Então, pessoas assim são consideradas pessoas que não são ou que não é ninguém. Está entendendo? O que é alguém, então? O dicionário diz: pessoa importante, digna de consideração, pessoa de condição. Pessoa importante, pessoa que está disposta a compartilhar as suas experiências. Então eu posso amar alguém, mas não ser importante para ela? Posso. Tem muitos pais que amam muito seus filhos, mas eles não transferem para os filhos nada. Os filhos têm que aprender dando cabeçada na vida. Os filhos, eles não têm conceito algum de nada. Olha, você precisa aprender, se vira, problema seu. Sendo que os pais, pela experiência de vida, poderiam contribuir para o crescimento dos filhos, compartilhando um pouco das suas experiências, do seu conhecimento, da sua capacidade. A gente conversava, eu e o Alessandro, um pouquinho antes do culto começar, que às vezes a gente não vai ter diplomas para tudo, mas a gente sabe fazer de tudo um pouco, não é assim? A gente não vai precisar de uma universidade para ensinar os nossos filhos a serem bacharéis, a serem formados. Não, a gente pode apresentar a eles conceitos morais, a gente pode mostrar para eles e ensiná-los conceitos sociais. Por isso, quando você diz ao seu filho ou à sua filha dizendo assim: olha, cumprimenta o titio, pede a bênção para o vovô. O que você está fazendo? Você está contribuindo para que aquela criança, ela receba, ela importe conceitos. E você, se é alguém, você está fazendo o quê? Você é responsável por essa exportação. Você é responsável por todo o conteúdo que aquela criança, aquele jovem, adolescente, vai absorver da vida. Você vai dizer para ele assim: olha, esse caminho não é bom, porque este caminho você vai encontrar isso. Então você está apresentando a ele conceitos. Então você se tornou alguém. Você não precisa ser o coach de uma empresa, sabe, o CEO de uma empresa para ser importante na vida. Basta você estar disposto a querer importar valores e fazer com que esta pessoa receba também valores. Então é uma troca. Eu dou a você, você dá para mim. Todos nós nos tornamos alguém. O texto que nós lemos, eu não quis ler todo o texto, mas você pode ler em casa, e eu creio que a maioria de vocês conhece o texto.
O texto mostra aqui no início que Jesus tem a percepção que o tempo dele está acabando. E eu sempre faço essa reflexão. Se você soubesse que o teu tempo aqui está acabando, o que é que você faria? Às vezes a gente vê na televisão, quando é perguntado isso para as pessoas, olha, se você tivesse 24 horas de vida, o que é que você faria? E algumas pessoas fariam loucuras. Coisas que elas jamais fariam, elas fariam sabendo que vão morrer. Olha o que Jesus faz. Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Decisão dele. Escolha de Jesus. E por que ele fez isso? Porque Jesus era alguém. Eu recebi do Pai, que entrego a vocês. E se vocês, homens, que estavam aí à mercê de uma sociedade que não era alguém na vida, eu quero mostrar que você que não era ninguém, agora vai ser alguém. Como? Aí Jesus pega uma toalhinha, uma bacia com água, se ajoelha nos pés dos discípulos e começa a lavar os pés deles. Que lição é essa? O que Jesus está querendo passar com isso? Jesus começa a lavar os pés um a um, homens que eram inferiores a ele, homens que talvez aos olhos de Jesus, ou aos olhos dos homens, não seria ninguém aos olhos de Jesus. Pô, Jesus é Deus, quem são esses aqui? Não são ninguém. Mas a atitude de Jesus em servi-los, em amá-los, faz de Jesus ser alguém, e dá a eles a oportunidade de também escolherem em ser alguém ou não ser ninguém. Jesus lava os pés, e aí diz o texto, verso 17, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Olha o ensinamento de Jesus. 12 homens, pescadores, zelotes, homens que, de repente, não seria importante para ninguém, só cumpriria o seu papel, a sua rotina, o seu dia a dia. Sabe, como uma linha? Tem gente que vive como se estivesse numa linha de produção. Às vezes, você vê na linha aquela pessoa que só confere se está tudo em ordem e ele coloca na linha para que o outro coloque dentro da caixa, para que o outro feche a caixa, para que o outro tire a caixa e coloque. Não é assim? Assim é uma linha. Eu me lembro quando eu trabalhava na Auto Latina, você chegava assim, tinha o cara que só colocava a roda. Ele não era contratado para fazer mais nada, ele só colocava a roda. O outro só colocava o extintor, o outro só colocava o painel, o outro só colocava o vidro, o outro só apertava parafuso, o outro só passava o dedo nas juntas do carro para ver se estava milimetricamente ajustado. Assim é uma linha. Tem gente que vive a vida como uma linha de montagem. Ela só se programa para fazer aquilo que ela está condicionada a fazer. E aí, quando aparece a oportunidade de fazer algo diferente, algo novo, eu não quero. Eu só estou condicionado para fazer isso. Eu não sei vocês, mas eu me irrito bastante quando pessoas, elas só fazem aquilo que foi falado para elas fazerem e que não conseguem observar que existem outras necessidades. É como a história da pessoa que pediu, a mãe que pediu para o filho ir na feira: filho, mamãe quer fazer uma salada de frutas, você pode ir à feira comprar maçã? E o menino vai à feira e lá ele percebe que, bom, minha mãe falou que vai fazer uma salada de frutas, então é bom que eu leve um pouco de banana, um pouco de maçã, um pouco de mamão,
um pouco de laranja. Não sei como que você faz sua salada de fruta. Mas ele tem a percepção de que não dá para fazer uma salada de fruta só com maçãs. Então, ele economiza, em vez de comprar X maçãs, ele compra menos para que o dinheiro possa se multiplicar e ele possa levar um pouquinho de cada fruta. Existem pessoas que quando você fala isso para ela, ela vem com a maçã. E você diz, poxa, mas você não trouxe banana? Não, você me pediu maçãs. E eu fiz o que você me pediu. Eu tenho aprendido nesses anos todos, irmãos, que a obra do Senhor, ela se manifesta a nós, e não adianta a gente simplesmente querer fazer só o que estamos condicionados a fazer. Nós temos que aprender a fazer coisas novas. Nós temos que estar dispostos a aprender a fazer todas as coisas. Eu me lembro, eu estava conversando com a pastora outro dia, eu me lembro que minha mãe tocava numa banda muito conhecida, chamada Atos 2. Os mais velhos vão se lembrar do Atos 2. Então minha mãe, ela ia para o ensaio, e depois do ensaio a banda saía para tocar. E o Atos 2, quando começou, era ali na Vila Prudente, no meio daquela favelinha que tem antes de subir a Avenida do Estado. As caixas, antigamente, as potências, você tinha que descascar o fio, enrolar e parafusar para que a potência pudesse energizar junto com a caixa. E eu tinha 10 anos de idade, e eu aprendi a ligar as potências, aprendi a ligar a mesa de som, tinha 10 anos. Eu poderia ser um menininho que queria lá ficar quietinho, sem querer me envolver, mas eu percebi que aos 10 anos eu poderia aprender a fazer uma coisa diferente. E eu me lembro que o Silas disse assim, então já que você gosta disso, então eu vou te ensinar a mexer na mesa. Olha, esse aqui é agudo, isso aqui é médio, isso aqui é grave, aqui liga, aqui desliga, a potência é assim, o equalizador é assado. Se der microfonia desse jeito, você tira isso, se der microfonia de outro jeito, você tira assado. Tinha 10 anos de idade. 10 anos de idade. Eu nunca mais esqueci. Mudaram-se os equipamentos, mudaram as formas, mas eu nunca me esqueci. Como pastor, eu aprendi a fazer as coisas sem me impedir de aprender a fazer. Como fazer? Eu preciso saber fazer. Muitas vezes não dá para depender das pessoas. Você tem que fazer. Entenda. A gente não nasce sabendo como criar filhos, mas a gente pode aprender a criar filhos. A gente não nasceu sabendo como administrar um casamento, mas nós podemos aprender a ter um bom casamento. Como, pastor? Abrindo o coração para importar conhecimento. Quem pode me informar? Quem pode me dar esta informação? Eu vou atrás. Eu preciso aprender. Jesus, ele está mostrando a esses discípulos que, se eles querem ser alguém, eles precisam servir o outro, fazer algo pelo outro. Do contrário, você nunca será alguém, se você não está disposto a fazer algo por alguém. Porque, como diz aqui o significado, alguém só pode ser uma pessoa importante. Alguém que gosta de aprender. Alguém é aquela pessoa que gosta de importar. Jesus, ele abraça aqueles homens, ele cuida daqueles homens, ele serve aqueles homens, sendo que ele era maior do que eles. E se hoje nós estamos aqui adorando a Jesus, é porque a gente entendeu o recado. Mas não dá para nós vivermos uma vida cristã, querendo ser alguém na vida, se nós não estamos dispostos a amar o outro.
se nós não temos disposição para servir o outro. Porque é assim que eu aprendo. Ele queria que sentíssemos e que servíssemos com o mesmo espírito que o dele. Ele queria que a gente, e ele quer que a gente, faça pelo outro como ele fez por nós. Uma vez uma pessoa perguntou assim: eu não pedi para ele morrer por mim. Por que ele morreu por mim? Porque ele quis. Para ele mostrar para mim e para você que o amor dele não está condicionado a se eu quero ou não quero. Ele simplesmente entregou o amor dele. E quando a gente entende isso, a nossa vida começa a mudar, irmãos. Eu estou há 22 anos servindo ao Senhor. Há 22 anos eu tenho me dedicado a cuidar de pessoas. Quando eu olho para trás e vejo o que eu era e o que Deus tem feito na minha vida, Ele tem mostrado cada dia o quanto valeu a pena servir o outro. Falava para minha filha essa semana: filha, você sabe o quanto teu pai te ama, e a única coisa que eu espero de você é que você saiba me honrar. Porque o que o papai deu para você ao longo dessa vida, ele não deu a você pensando em troca, mas eu fiz o meu melhor dentro das minhas possibilidades, e a única coisa que eu espero de você é que você honre o papai. É a única expectativa que eu tenho. Porque é isso que a gente faz quando a gente é amado. Não tem nada pior do que você demonstrar ingratidão para pessoas que nos amaram. Não tem nada pior do que você ser traído por pessoas que você fez o melhor. E eu dizia para ela assim: desde que você é criança, o papai e a mamãe deixou a vida profissional para servir a Jesus. E a gente vem servindo a Jesus integralmente há 19 anos. Há 19 anos a gente serve ao Senhor integralmente. Tudo que Jesus fez por você, na tua vida escolar, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, tudo que você tem, quando você entra no teu quarto e deita na tua cama, quando você se cobre, quando você come, tudo isso foi Jesus que nos deu. Tudo foi Jesus. Você é a maior testemunha do que Jesus fez por nós ao longo desses anos todos. O que eu espero de você é que você honre a Ele. Porque é isso que fazemos quando reconhecemos o amor daquele que nos amou. Quando eu olho para vocês, você fala assim: pastor, por que o Senhor se dedica a cuidar de nós, a abençoar? É para que você entenda quem te amou mais do que eu. Para que você o honre. Para que você faça por Ele, faça pelas pessoas, com um ato de gratidão. Essa lealdade deve ser demonstrada por todos nós. Por isso Jesus diz no final: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Nós não servimos por causa de uma escala, nós não servimos por causa de uma obrigação, nós não servimos com qualidade, sabe por que nós temos que aparecer? Porque isso é vaidade. Nós servimos por lealdade, por gratidão. Quando você se dedica, em qualquer área da sua vida, a fazer algo por alguém, amando ao Senhor, você está demonstrando lealdade. Então você não precisa que estas pessoas te valorizem por isso.
você já deixou de ser um ninguém para se tornar alguém. Se você cuida de 5, se você cuida de 10, se você cuida de 20, você é alguém. Você percebe como é diferente a forma como a palavra de Deus nos ensina como ser alguém na vida? E às vezes, a gente está achando que ser alguém na vida é ter uma posição de destaque. A posição de destaque, biblicamente falando, é aquele que serve. O maior é o que serve o seu irmão. O maior é o que faz pelo outro. Por isso, no meu coração, eu me entristeço quando eu vejo que não há essa lealdade, que esse amor não é reconhecido, que as coisas são feitas simplesmente porque há uma rotina a ser feita, e não porque amam a Deus. Como esperar ser alguém na vida? Nunca vai ser. E hoje o Espírito de Deus mandou compartilhar isso com vocês. Porque a gente está querendo mudar a nossa vida, mas a gente quer mudar a nossa vida achando que posições, status, é que nos faz ser alguém na vida. E biblicamente falando, o que nos faz ser alguém na vida é a capacidade que nós temos de servir o outro, de como a gente ama o nosso próximo. Por isso, nessa noite, irmãos, eu queria que você pudesse refletir um pouco sobre isso. Quantas pessoas têm sido abençoados por você? Quantas pessoas você tem ajudado pessoalmente, servindo a ela? Ah, não, mas eu sirvo quem está sempre superior a mim. Não. Quantas pessoas você tem se dedicado a servir? Que na verdade você deveria olhar para ela e dizer, deveria ser servido por você. E você decidiu fazer ao contrário. Como Jesus fez pelos discípulos. Será que nós estamos esperando que todo mundo faça por nós? Hoje, a mensagem tem como propósito fazer a gente pensar de forma contrária. A gente está há 1 ano e poucos meses nesse período de pandemia, e eu tenho lidado com algumas pessoas que estão em depressão. Algumas pessoas estão apavoradas. Conversava essa semana com o meu mecânico, que é muito amigo meu, e ele diz assim, minha esposa, a gente precisou deixar a minha esposa isolada na casa, porque a minha esposa estava apavorada. E ele dizia assim que ela começou a ter todos os sintomas do Covid, só por causa da cabeça dela. Então ela se isolou na casa, ele chegava do trabalho, da oficina, tirava a roupa toda já na garagem de casa, entrava pelado, porque ela estava fora de si. Ela não tinha o convívio das filhas, não tinha o convívio do marido, e aí depois começou a perder paladar, perder olfato, ela começou a ficar desesperada, ele pegou, foi com ela no médico, fizeram os exames e não tinha nada. E o médico disse para ela assim, é da sua cabeça. Aí ele disse para mim assim, que foi voltar de lá, ela começou a perceber que ela não estava bem da cabeça. Muitas pessoas estão assim, irmãos. E eu pergunto para você, talvez elas estejam do teu lado, talvez você
tenha contato com essas pessoas. Não eu, você. Mas aí o que acontece, o que muita gente faz, é frescura. É frescura, deixa ela aí, daqui a pouco passa. Porque a gente está insensível às necessidades das pessoas. Mas quando somos nós que estamos doentes, nós queremos a atenção do mundo. Nós queremos que o mundo nos veja. Porque nós não podemos fazer isso pelos outros. Até que todos possam estar livres, curados, abençoados. Ah, mas o que eu vou ganhar com isso? Você está ganhando nada, irmão. Você só está sendo alguém. E deixando de ser um ninguém. Você vai olhar para as pessoas e vai ter compaixão delas, misericórdia delas. Você vai amá-las. O Palmira, irmãos, aqui no Pari, vocês sabem como eu estou facinho. Se eu fosse deixar as paranoias entrarem em minha cabeça, eu ia ficar sem abraçar e beijar vocês há 1 ano e pouco. Mas, irmãos, servir a você me traz tanto prazer, que dar um beijo, um abraço na sua vida, me cura, me fortalece, me abençoa, me realiza. Mais do que o medo de uma enfermidade. E vocês sabem que eu peguei, que eu quase fui para a terra dos pés junto. Mas não mudei. Por quê? Porque eu entendo que a minha vida está no controle do Senhor. Eu não posso simplesmente me negar a cuidar das pessoas. Porque é nessas horas que o povo de Deus manifesta a sua fé e a sua coragem. Eu estive disponível a vocês, a pastora Márcia esteve disponível a vocês. Estamos disponíveis a vocês, porque amamos vocês. E a melhor forma de demonstrarmos o nosso amor é servindo a vocês. Com toda a nossa força, com todo o amor, com toda a dedicação. Hoje a pastora está lá no Palmira, porque havia um número muito grande de irmãos querendo participar do culto presencial. E a gente falou assim, então vamos abrir 2 cultos. Saímos da nossa casa às 4 da tarde, para deixar ela lá, para vir para cá, para preparar a live. Vai acabar o culto lá, ela vem para cá, para depois a gente ir para a nossa casa. Para quê, irmãos? Para que nós possamos fazer você voltar para casa abençoados. Aí eu pergunto, qual é a diferença entre nós? Nenhuma, desde que você também queira ser bênção para alguém. Jesus demonstra neste ato que o maior amor que um ser humano pode manifestar está nas suas ações mais do que nas suas palavras. Não existe ninguém superior a ninguém. E também não existe ninguém inferior. Mas a palavra de Deus nos ensina que o maior no reino é quem serve. O maior no reino é quem está disponível para servir o outro. Ontem, a Igreja do Evangelho Quadrangular comemorou o Dia dos Diáconos. Homens e mulheres que estão servindo ao Senhor em todo o Brasil. Homens e mulheres que no meio da pandemia colocaram o capacete, colocaram a máscara, deixaram suas casas e que muitos já têm idade avançada, mas vieram servir ao Senhor. Eu louvo a Deus. Além da a gente não perder nenhum dos membros por Covid, os nossos diáconos que vieram servir, a Sul está aqui servindo desde o primeiro dia do Covid. E está firme e forte aí, vai continuar assim, em nome de Jesus.
Hoje a Mi está aqui, outros dias foi seu Milton, Dona Fátima, tal Ronaldão, o Iago semana passada, o Diego. Está entendendo? Se eu não entender que é mais poderoso o meu trabalho pelo outro, eu vou sempre achar que tem algo mais forte do que o amor. E a palavra do Senhor diz que tudo sofre, tudo crê, tudo perece, menos o amor. Que nessa noite você possa falar para Jesus: Senhor, eu quero ser servo, eu quero te servir. Senhor, olha, eis-me aqui, o meu ser, todo o meu ser está aqui para te servir. O que eu posso fazer pelo próximo? O que eu posso fazer pelo outro? Está do teu lado? Cuida dele, ama. É a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Você vai deixar de ser um ninguém para ser alguém. É assim que a palavra do Senhor me ensina como ser alguém na vida. Amém? Pai, eu abençoo meus irmãos, que nessa noite este ensinamento possa trazer a reflexão, que eles possam compreender que nós, como povo de Deus, somos responsáveis para que o mundo conheça o amor do Pai. Assim como começou naqueles 12 homens, que assim seja na nossa vida, na nossa igreja, no Palmira, no Pari, em todos os lugares por onde nós andarmos, que sejamos um grande exército de amor, que possamos permitir que o Senhor nos use para ser um instrumento abençoador, em nome de Jesus.